Vou fazer uma breve meditação sobre Kata Ioannem, segundo João, o Evangelho segundo João, usando o texto grego bizantino. E o capítulo é o capítulo 1. Em arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Hutos en arche proston theon, panta di autu egenitu, kai coris autu egenitu, ude hen hogegonen. Em arche en hologos. No princípio era o Logos. No princípio era a palavra. Kai hologos en proston theon. E a palavra estava com Deus. Kai theos en hologos. E a palavra era Deus. Hutos en arche proston theon. Ele estava no princípio com Deus. Panta di autu egenitu. Todas as coisas foram feitas por ele. Kai coris autu egenitu uder hen hogegonen. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está falando sobre o Logos pré-encarnado, sobre Jesus. Jesus é o Logos divino, e ele é Deus. Por isso que diz, Kai theos en hologos. E Deus era o Palavra, literalmente. E Deus era o Verbo, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo divino, pré-existente. Não é um Deus em letra minúscula, e não existe artigo indefinido no grego. Quando as testemunhas de Jeová colocam o artigo indefinido nessa passagem, estão violando uma regra do grego, estão colocando algo a mais, estão aumentando o texto e modificando o texto para que possa se coadunar com as suas doutrinas espúrias. Mas examinando o texto grego, esse é um dos textos gregos que existem, que é o texto bizantino, que é aqui o que eu estou lendo, que é Kata Ioannem, segundo João. Então é isso. Em arche en hologos, no princípio era o Verbo estava no princípio com Deus. Esse princípio aqui é um princípio como em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde se lê no hebraico, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. É um princípio absoluto aqui, é um princípio eterno. Estamos vendo aqui que Jesus estava com Deus e era Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, existe um paralelo com o primeiro capítulo de João que diz, em arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Criador, por isso que diz no versículo 3, Panta di autu egenitu. Todas as coisas foram feitas por ele. Depois diz, Kai coris autu egenitu uder hen hogegonen. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada foi feito. Então Jesus é muito importante. Ele não é apenas um Deus em letra minúscula e nem o arcanjo Miguel. Ele é Deus absoluto, a segunda pessoa da Trindade. Pois por ele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E João continua dizendo, em autos en, nele estava a vida. Kai rezoe en tofos ton antropon. E a vida era a luz dos homens. Kai tofos en te escotia fainei. E a luz resplandece nas trevas. Kai re escotia auto u catelaben. E as trevas não prevaleceram contra ela, ou não a compreenderam. As pessoas que interpretam o Evangelho de João, principalmente
deturpando esse versículo para dizer que Jesus é um Deus, estão em trevas ainda, e não brilhou sobre elas a luz do Evangelho. É como diz Paulo: o Deus deste século escureceu a mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Suas mentes estão obscurecidas, e eles querem de todas as maneiras tirarem a glória do Filho de Deus. Mas a doxa de Jesus ninguém pode tirar, a sua glória, a sua honra, pois ele é Deus de Deus e Deus com Deus. Amém.